Terceiro, bem-vindo de volta à nossa parte 2 da Revolução Inglesa, ok? Continuando, a última vez que nós nos falamos, tinha acabado de voltar ao parlamento em 1640, onde novamente eles implementavam aquela série de leis sobre os impostos e, novamente, fez a lei trienal, somente fazendo uma breve retomadinha, a lei trienal dizia que a cada 3 anos um parlamento devia sim ser consolidado e ser eleito. Acontece que a gente já fez as contas que não ia ter mais um parlamento, não é mesmo? Mas o que acontece é que, além da lei trienal e controle sobre os impostos, também existia um controle sobre os ministros que apoiavam o rei aí. Então, nesse contexto, estava acontecendo uma outra coisa. O Conde de Strafford tinha feito uma pacificação lá na Irlanda, ao lado de católicos. Tinha marchado junto de católicos contra os irlandeses. A gente já viu a postura dos puritanos em relação aos católicos. E, novamente, o rei olhou isso e falou, tá, esse cara ajudou a gente, mas... E se a gente matar ele? Pra gente fazer uma moral com o parlamento. Então, as pessoas que eram assessores do rei, que era toda a aparato administrativo da coroa, falou, não, prende ele. Prenderam Strafford e convenceram o rei a assinar a execução dele. O que ele queria com isso? Executando o conde de Strafford, ele conseguia apaziguar as coisas com o parlamento. Acontece que o efeito foi contrário e os católicos ingleses ficaram revoltados com o assassinato, basicamente, com o assassinato, com a execução de Strafford. E com isso eles atacaram. Nesse momento, isso aí era 1641, já estava começando a nascer o conflito, e agora já em 1642, o rei olhou e falou, ok, eu não posso dissolver o parlamento, eu vou mandar prender os parlamentares. Ele mandou prender 5 parlamentares. Isso foi suficiente para começar a Guerra Civil. Aí sim começamos a Guerra Civil. Inicialmente, como que funcionava o apoio para com o parlamento ou para com o rei? Cidades da Inglaterra demonstravam o seu apoio ao rei ou ao parlamento. Naquela cidade tinha fundos, munição, mantimentos, soldados, e isso era cedido para o movimento que você apoiaria. Então, uma das grandes cidades de Londres, que era Hull, eu não sei se eu estiver pronunciando errado o nome em inglês, mas eu acredito que pronuncia Hull. Hull era uma cidade grande, com muitos fundos, muitos soldados, apoiou os parlamentares e foi uma vitória estrondosa que devastou as forças do rei. O parlamento saiu vitorioso desse primeiro conflito. Porém, na vitória, dentro de uma das cidades que apoiava o rei, numa batalha futura, logo seguinte a essa, o rei saiu vitorioso. Então a gente pode pensar que as coisas estavam mais ou menos balanceadas. Só que, no passo que foi indo a Guerra Civil, teve diversas batalhas. Eu não vou entrar aqui em detalhes de cada batalhazinha que houve, porque foram muitas. Eu destaquei essa que foi muito grande. Existiu uma batalha também bem reconhecida na cidade de Gainsborough. Gainsborough, para quem é dos games aí, sabe que é o sobrenome de uma das protagonistas da série Final Fantasy. Então, da onde vem os nomes aí. Mas, no meio dessas batalhas, os militares que apoiavam o rei começaram a ficar descontentes com a postura do rei em diversas coisas. Então, os apoiadores do rei começaram a deixar ele, porque eles conseguiam ver o despreparo para aquela batalha por parte de todos os apoiadores do rei. Então, eles estavam, além de ter um poder descentralizado, de não ter noção de como que aquela batalha prosseguiria, não ter uma noção, enquanto os parlamentares estavam organizados e batendo o tempo inteiro nos apoiadores do rei, os militares começaram a fazer assim, ó. Eles estavam olhando para frente em direção aos inimigos, eles começaram a fazer assim, ó. E olhar para o rei, tipo, talvez não é uma boa ideia apoiar esse cara aqui não. Então, a queda do lado do rei foi justamente por parte dos militares que apoiavam ele e começaram a desconfiar desse futuro que ia acontecer. E o que aconteceu? Os militares raptaram o rei e falaram, prenderam o rei, e eles começaram a marchar para Londres com a intenção de entregar o rei. E assim, com
com os apoiadores do rei, grande parte tendo abandonado ele, após várias batalhas, começou a se resolver o conflito e tudo indica que o conflito ia terminar. No entanto, nessa brincadeira, conforme as coisas começavam a se organizar para o fim do conflito, os parlamentares começaram a discutir entre si sobre justamente o que estava acontecendo. Pensem que tinha muita coisa acontecendo. Como assim os militares estão entregando o rei? E o que vai ser agora do parlamento? Agora que a gente vai pegar o rei aqui, raptar ele, a gente vai fazer o quê? Então, nessa confusão de se resolver como ficaria, se acabava ou não o conflito, o rei fez assim, ó. Começou a se esquivar um pouquinho e começou a negociar uma proteção para ele lá na Escócia. É uma das várias tentativas que o rei ia ter de tentar fugir. Mas, como vocês devem se lembrar do desfecho, não vai dar certo. Mas aí ele tenta conversar com eles. Alguns membros do parlamento tentam negociar com o rei. Então tem essa fase de negociação. Nessa segunda etapa da Guerra Civil, tem essa fase de negociação com o rei. Alguns vão falar, a gente não escuta o rei, vocês estão malucos, a gente não conversa com o rei. E outros vão falar, não, a gente tem que ouvir, a gente tem que negociar com ele. Então, essa ruptura entre agora do movimento parlamentar vai estar acontecendo. Algumas batalhas ainda iam acontecer, só que o desfecho, a gente sabe, o rei ia terminar preso em Londres. Não importando, ele não consegue fugir. Acontece que foi de prejuízo para a Inglaterra esse conflito? Estima-se que 15% da população inglesa faleceu, morrendo, lutando, né, nessa batalha, nessas diversas batalhas que ocorreram. Lembrando, pensem que visualizem isso, que é uma guerra que essa cidade me apoia, então se juntar naquela cidade e diversos soldados e acontecia uma batalha gigantesca naquela cidade. Por aí eles iam nos territórios que apoiavam, marchando apoiador de cidade para cidade. E aí então muita gente morreu. Pensando também que nesse caso tinha doenças, tinham pestes, muitas pessoas ficaram doentes também em decorrência desses conflitos que se estendeu por 7 anos. Então a gente também vai morrer de doença também, de ficar doentes, não só necessariamente por causa, não morreram dentro do conflito, dentro da batalha, mas 15% da população é muita gente. Com isso dito, se apontando lá no resultado final, o rei vai, por estar tentando negociar com a Escócia, que era inimigo da Inglaterra, ele vai ser considerado traidor. Então existe uma confusão para julgar o rei, em quem seriam os juízes do processo que vai julgar o rei. E foi decidido que ele teria uma pena de morte, seria executado por traição, e foi 68 votos a favor da execução e 67 contra a execução. Então, por pouco, não houve um empate aí, e ele foi salvo por um voto. Mas acontece que quem votou para ele ser executado, posteriormente também foi executado. Os 68 juízes foram também executados logo após a resolução dessa situação. E com isso, com a morte do rei, com a execução do rei, em 1649, acontece, então, termina o conflito, a Guerra Civil e a Revolução Inglesa. Mas o movimento total da Revolução Inglesa ainda ia continuar nas mãos de Oliver Cromwell. Ele ia fazer uma ditadura militar, ele ia governar 100% autocrático, seria um governo, uma ditadura militar, é um governo bem totalitário. Essa palavra não é certa de estar sendo usada aqui, mas só para vocês visualizarem, estou sendo anacrônico em falar isso, então por favor visualizem o que eu quero dizer. Então ele era autocrático e ele se considerava um rei. Então as coisas não mudaram tanto assim, mas o governo de mão de ferro do Cromwell funcionou, manteve as coisas organizadas, funcionou para ele, ele manteve as coisas funcionando até que ele faleceu e o filho dele assume. O filho dele não teve o mesmo êxito do pai e ele tomou um golpe. Esse golpe trouxe Carlos II novamente como rei. Então, que justamente, né, aí o herdeiro de Carlos I. E com Carlos II no poder, dessa vez nunca foi dado novos poderes a uma figura só, e desde então a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar. Mas o resto agora é uma outra história. Ok? Com isso dito,
abrangemos aqui a Guerra Civil e a Revolução Inglesa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam da aula, assistam quantas vezes vocês quiserem. Qualquer dúvida, deixa aqui ou no grupo do WhatsApp, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.